A conta poupança, né? Para muitos brasileiros, essa palavra é quase um sinônimo de segurança, de tranquilidade. Mas, e se essa segurança toda for, na verdade, uma ilusão? Hoje, a gente vai desvendar como o lugar que parece ser o mais seguro para o nosso dinheiro pode, na verdade, estar agindo como uma armadilha, diminuindo o poder de compra de todo mundo que deixa o dinheiro lá, quietinho. Olha só esse número, 30%. Isso pode ser o quanto de um patrimônio, de uma economia, de uma vida simplesmente evapora com o tempo. E por quê? Só por estar guardado nesse lugar supostamente seguro. Parece um completo absurdo, né? Quer dizer, como é que se pode perder dinheiro num lugar que, em teoria, existe para proteger ele? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder. E olha, isso não é um problema de pouca gente, não. Dados da Infomoney mostram uma coisa impressionante. De todas as pessoas no Brasil que investem, 68%, ou seja, a grande maioria, ainda confia na poupança. É muito provável que alguém que a gente conheça, talvez até quem está ouvindo isso agora, faça parte dessa estatística. E é por isso que é tão, mas tão importante entender o que está acontecendo. E aqui a gente chega no centro da questão, no que a gente pode chamar de o paradoxo da conta poupança. A promessa de segurança, mas a realidade da economia mostra uma coisa bem diferente. Vamos ver de perto como essa ideia de segurança acaba desmoronando quando a gente olha com um pouquinho mais de atenção. A verdade nua e crua é esta: dinheiro parado não está seguro, ele está estagnado. E numa economia que está sempre se mexendo, ficar parado é a mesma coisa que ficar para trás. O dinheiro, na verdade, está numa corrida constante contra uma força econômica que a gente não vê, mas que é extremamente poderosa. E essa força invisível tem nome: inflação. De um jeito bem simples, é por causa dela que aquele cafezinho que se comprava no ano passado, hoje custa mais caro. Se o dinheiro não estiver crescendo, pelo menos no mesmo ritmo que a inflação, a cada dia que passa ele compra menos coisas. A inflação é como um ladrão silencioso do nosso patrimônio. E esse gráfico aqui mostra o problema de um jeito que não deixa dúvidas. Dá uma olhada na barra do rendimento da poupança. Agora, olha para a barra da inflação. Quase sempre a barra da inflação é mais alta. O que isso quer dizer? Que mesmo que o número lá na conta bancária suba um pouquinho, o que se consegue comprar com aquele dinheiro, na prática, está diminuindo. Está se perdendo o poder de compra. Mas espera aí, tem que ser sempre assim? Será que precisa ser um gênio das finanças para conseguir proteger e fazer o dinheiro crescer de verdade? A história que vem agora prova que não. É um caso surpreendente e muito inspirador de como uma abordagem diferente pode mudar completamente o jogo. Vamos conhecer Ronald Read. A vida toda, ele trabalhou como frentista e zelador. Ninguém, mas ninguém mesmo, desconfiava. Mas quando ele faleceu, deixou uma fortuna de milhões de dólares. E qual era o segredo dele? Como a advogada dele revelou, o grande hobby do Ronald era investir, de forma consistente, no mercado de ações. E o mais incrível é que a estratégia dele não tinha nada de complicado. Ele investia em grandes empresas que todo mundo conhecia, focava naquelas que dividiam uma parte dos lucros com os acionistas, os famosos dividendos, e, o mais importante de tudo, ele era paciente. Ele manteve os investimentos por décadas, deixando o tempo fazer a sua mágica. Simples assim. E a lição que a vida do Ronald Read deixa pra gente é, uau, é transformadora. Não é sobre o quanto se ganha no fim do mês, mas sim sobre o que se faz com esse dinheiro. Construir riqueza não é um golpe de sorte ou coisa de quem tem um salário astronômico. É o resultado de ter disciplina e uma estratégia consistente, ano após ano. Ok, já entendemos o problema e já vimos uma história super inspiradora. Agora vamos para a parte prática. Se não é a poupança, para onde o dinheiro pode ir então? Vamos dar uma olhada em 3 alternativas bem simples e acessíveis para fazer o dinheiro trabalhar de um jeito mais inteligente. Dá para pensar nisso como um plano de 3 passos bem simples. Primeiro, construir uma base segura, sabe? Um porto seguro. Depois, procurar opções que rendam mais que a poupança. E, por fim, diversificar, ou seja, espalhar os ovos em várias cestas para buscar um crescimento ainda maior no futuro. E aqui estão as 3 opções. Primeiro, o Tesouro Selic. Pensa que é como emprestar dinheiro para o governo. Ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil, perfeito por uma reserva de emergência, por exemplo. Depois, os CDBs que pagam 100% do CDI. É como emprestar dinheiro para um banco, e eles pagam juros que normalmente são bem melhores que os da poupança. E por último, os fundos imobiliários. Com eles é como se a pessoa virasse dona de um pedacinho de grandes imóveis, tipo shoppings ou prédios comerciais, e recebesse uma parte do aluguel todo mês. Para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, olha só que interessante. Houve épocas em que o Tesouro Selic chegou a oferecer um retorno anual de 14,25%. Agora, compara isso com o que a poupança oferecia no mesmo período. A diferença
É brutal. Com o tempo, o poder dos juros compostos transforma essa diferença num abismo gigantesco de patrimônio. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. A gente viu o problema, encontrou inspiração e explorou soluções bem práticas. Agora, tudo isso se resume a uma única mudança de perspectiva. Uma última pergunta que fica para a gente pensar. No final das contas, a escolha é esta. O dinheiro é um tesouro para a gente enterrar num cofre, onde ele vai perdendo o brilho aos pouquinhos, ou ele é uma ferramenta para ser usada? Uma ferramenta para trabalhar, para crescer e para construir um futuro financeiro mais sólido? A resposta para essa pergunta é o que, no fundo, define a jornada financeira de cada um daqui para frente.